Boa noite, pessoal. Começamos aí a nossa aula. Estamos na semana 34. Hoje é referente à quarta avaliação de treinamento de história do método. Em termos de conteúdo, a gente já está na quinta avaliação de história. E agora, no primeiro tempo, a gente vai ter uma participação especial do Major Schiavinato. Ele foi aluno do ano passado aqui do CR, participou de todo o processo, depois fez o intensivão e galgou aí sucesso no concurso, conseguiu passar, e ele está hoje lá no CCEM primeiro ano, né, que é o curso de Comando de Estado-Maior do primeiro ano da ICEM. E eu conversei com ele, fiz o convite para que ele pudesse vir aqui na aula hoje e desse um depoimento dele, a experiência dele aqui no curso, a experiência da preparação, né? E para que vocês pudessem ter um pouco de conhecimento a respeito dessa preparação e desse caminho que o Scavinato é, traçou, caminhou para chegar até ser aprovado no concurso, tá bom? Então, primeiro agradecer, Scavinato, mais uma vez a sua presença, a sua participação, muito obrigado. E já começo fazendo uma pergunta, né? Como é que foi a sua experiência aqui no CR? O que mais te ajudou? E como que foi o dia lá do concurso? Uma boa noite a todos, muitos amigos aí no curso do senhor aí. Fico feliz aí que o pessoal tenha seguido o caminho e, né, chegando até o final aí a realização da prova, e se Deus quiser, tá sendo aprovado aí no final aí lá em agosto. Bom, eu comecei a estudar, era a minha segunda oportunidade da minha turma, né, turma de 2008. Eu não fiz a primeira oportunidade, eu não quis realizar a primeira tentativa. E aí eu estava voltando do exterior, resolvi deixar para estudar para a segunda tentativa. E aí eu estava meio perdido, meu CPKM foi meio conflituoso, porque eu também estava lá fora, né, na Indonésia, e eu não conseguia fazer um CPKM bom, assim. Então eu comecei a estudar, procurando alguém para estudar, quando a gente foi procurar o senhor, né, para entrar num curso, eu, Bob, o Carneiro, e a gente fechou um grupo ali, nós três ali, para tentar fazer o curso e procuramos o senhor, orientado também pelo Renato da minha turma, que tinha feito com o senhor no ano anterior. E nós encontramos vaga aí com o senhor em outubro do ano anterior à prova e começamos a cursar. Bom, eu não tinha muita essa questão do método bem desenvolvido e nem os conhecimentos também, não tinha nenhum dos dois assim. Meio que passei de CPKI empurrado mesmo. E aí, com o senhor, eu ganhei uma tranquilidade, porque o senhor falou assim: olha, estuda o que eu estou dizendo, e nada mais. Acredita que vai cair na prova o que eu estou dizendo que vai cair. E aí eu resolvi acreditar, falei assim: eu não vou atravancar, não, porque eu não tenho muito tempo, não, tenho dois filhos pequenos. Eu falei: olha, eu vou acreditar e seja o que Deus quiser. Se esse ano der errado, no outro ano eu mudo o sistema, né? Eu tento abrir mais o leque do estudo. E fui no que o senhor dizia ali semanalmente, ó, estuda isso aqui agora, estuda isso aqui. No primeiro momento ali no início, no ano anterior, fazendo método, né? Eu também não consegui fazer 100% do acompanhamento das aulas. Eu tive uma transferência, uma mudança ali, meio que em dezembro eu parei de assistir às aulas. Finalzinho de novembro, em dezembro eu não assisti mais às aulas, então eu parei de treinar. E eu não conseguia fazer as 7 ideias, né, os esquemas que o senhor ensinava, em 4 horas. Eu passava dessas horas e aí também tinha uma dificuldade de conteúdo. Então, isso também dificulta na hora de fazer a esquematização. Mas eu fazia 4h30, 4h20, mas eu tentava fazer. E aí, quando eu virei o ano, na primeira hora do PEP, primeira prova do PEP, né, que a gente fez, já em início de fevereiro, eu também não consegui fazer em 4 horas a prova. Eu levantava todas as 7 ideias que o senhor ensinou no esquema, mas eu fiz em 4h15, 4h10. Ali eu me bateu um certo desespero. Eu falei: não, eu estou iniciando o ano e eu não consegui fazer ainda em 4 horas, tem uma coisa errada. Foi ali que eu comecei a me empenhar mais para poder atender o horário, né? Que era o que estava me limitando ainda. E aí eu ia na que o senhor passava na semana ali, ó, essa semana, de acordo com a questão, é para estudar esse conteúdo. E aí eu me empenhava durante a semana
em responder aquela questão que o senhor passava, levantando as 14 ideias, né? No caso, 7 de A, 7 de B, 7 para introdução, as conclusões, tudo. Então, me empenhava em fazer toda essa questão. E, por vezes, a semana era atarefada, né? A gente ainda está trabalhando nesse período. E eu parava ali uma tarde de quinta-feira, de sexta-feira, às vezes eu ia lá na sala do Vitor Filho, que trabalhava comigo, e falava, pô, Vitor, vamos responder isso aqui, que vai cair isso aqui na prova de sábado. E o Vitor era o subcomandante, ele, não, pô, mas eu tenho que ver o SPED. Eu falei, não, cara, é mais importante você passar na prova, deixa o SPED aí, vamos fazer esse negócio aqui, daqui a pouco você olha esse SPED. E aí a gente pegava, tentava levantar as ideias, né, para responder. E aí, quando eu fechava 7 ideias de cada lado ali, tendo que o senhor direcionava para a prova do sábado, né? Eu ia para a prova com uma esquematização já quase que pronta, porque eu já tinha as ideias na cabeça. Então, quando caía a prova, que eu abri a prova do senhor na sábado de manhã, a pergunta ela oscilava pouco, assim. De vez em quando eu tinha que dar umas torcidas. Eu torcia a resposta, né? Que daí o senhor no começo dava bem mastigadinho, depois o senhor foi dando uma torcida, foi dando uma variada, justamente para dar aquela surpresa de, olha, não vai cair exatamente assim, mas as ideias dá para você aproveitar de uma outra maneira. E ali eu fui encaixando e eu conseguia fazer a esquematização dentro do tempo, que era onde eu estava falhando, né? Eu acabava levando mais que uma hora para fazer a interpretação e esquematização. E aí eu conseguia fazer mais rápido. Daí eu me empenhei nisso. Então, mesmo que na semana eu não conseguisse, se eu não conseguisse estudar nada, em algum momento eu tinha que parar e pegar as respostas. E por vezes eu olhava na plataforma do senhor, o pessoal do grupo mesmo jogava as respostas lá no Moodle, né, do senhor aí do curso. E aproveitava as ideias do Moodle ali e botava ali no meu gabarito. Falava, se cair, eu vou escrever essa, e o parágrafo eu botava na cabeça como eu construiria aquilo ali na hora. E assim foi. Aí, quando entrou o período de licença, eu fazia reuniões semanais. Uma vez por semana eu reunia eu, o Vitor Filho, o Máximo, que passou também, não fazia o curso com o senhor, mas morava lá em Formosa com a gente. Então, a gente fechava toda sexta tarde para reunir e bater as questões, as respostas da prova que a gente ia fazer no sábado. Como o senhor eu era o único do cursinho do senhor, eu já tinha meio que orientação da prova, da pergunta, né? Eu juntava com eles, eu falei, vamos lá, vamos levantar 7 ideias aqui. Eles, pô, mas 7 ideias é muita coisa, basta 4, 5. Eu falei, beleza, mas eu vou levantar 7. Aí eu levantava 7 ideias, eles aproveitavam as minhas ideias, até porque todo mundo que se colaborava um com o outro ali, e fechou, pronto. No outro dia, isso aqui que vai cair. Levava 2 horas a reunião, mais ou menos, era 1 hora para responder a primeira questão, 1 hora para responder a segunda, mais ou menos isso, e pronto, ia para o sábado com isso. E saía. Aí o empenho era fazer em 4 horas a prova, mesmo que não saísse aquela maravilha, mas tinha que sair 4 horas com aquelas ideias ali. E todas as vezes, como o senhor direcionava, dava para responder. Então, o meu medo foi até fazer a prova, realmente, se iria cair somente o que o senhor estava cobrando. Mas tinha o Matheus, que estava fazendo o curso conosco também, ano passado, que estava, acho que na quinta ou sexta vez de concurso dele. Já é tenente-coronel aqui, ele é o segundo mais antigo, é o vice-chefe aqui, o subcomandante do turno. E ele falou, cara, acredita que o coronel está dizendo que é o bizu. E cai realmente o que ele está dizendo. Eu falei, então tá bom, se ele está dizendo, está na sexta tentativa, ele está falando, eu vou acreditar. Então eu fui no que o senhor dizia. E tinha semana que eu não conseguia abrir o papeiro. Eu ia só nesse esqueminha ali, 2 horas montando, 1 hora remontando, e ia com aquilo ali para a prova de sábado. Em outros momentos eu tive mais tempo para estudar, realmente eu consegui me dedicar mais para levantar as minhas próprias respostas. Mas foi assim. Bacana, bacana, Esquervinato. A gente percebe que você adotou uma estratégia, né, para poder estudar. Então, acredito que isso é importante. Cada um tem que ter a sua estratégia, né? E você focou em ter as ideias, né, em ter o conteúdo suficiente para fazer a prova. E me parece que você priorizou fazer a prova, né? E priorizou principalmente dentro das 4 horas, né? Foi isso mesmo, né? Não, sim, senhor, foi... o grande desafio do método do senhor é conseguir escrever dentro do tempo, porque, como o senhor mesmo ensina, se escrever as 7 ideias, você está aprovado, praticamente você está aprovado, porque ninguém faz igual. Então, pela quantidade, você vai ser aprovado. Isso aí é fato. Então, eu já tinha essa certeza comigo.
Pelo menos o senhor já tinha me convencido, né? É isso Então eu já mesmo. tinha essa certeza. Eu falei, se eu chegar, responder o que está sendo pedido e dentro do tempo, eu estou aprovado. O meu problema é conseguir colocar dentro do tempo, porque eu, por vezes, lutava com a esquematização e passava ali 1h05, né? 1h10 no máximo, eu já sabia, opa, tem que terminar logo e começar a escrever. Aí eu partia para fazer, que daí eram as 3 horas que eu estava perdendo, virava 2h55, 2h50, e eu tinha que correr com pulso ali para escrever a prova toda. E saiu. Acho que todas as provas do PEP, tirando a primeira, eu me preocupei com essa questão do tempo, coloquei como prioridade e deu certo. E o conteúdo fluiu justamente porque na semana do intensivão que o senhor faz aí, ali saiu as ideias da prova, né? O senhor pega aí, mistura o PEP, a prova do CPK do ano anterior, e o senhor consegue aí adivinhar, claro que fecha o escantilhão, né? Porque a FOG ela vem fechar, o senhor consegue fechar o escantilhão, e quando o senhor joga as questões aí do intensivão, para o pessoal que não conheceu o intensivão, aí vai fazer aí mais próxima prova, o coronel ele levanta ideias, né, possíveis questões, mais ou menos entre 5, 6 questões da primeira de história, da primeira e a segunda de história, e da primeira e segunda de geografia. Então, são 4 possibilidades de questões, só que nessas 4 possibilidades ele consegue levantar 5, 6 questões e divide todo o grupo aqui, que provavelmente entram mais gente, mais pessoas entram também, para responder essas questões num Google Docs aí, o pessoal preenche ali. E aí todo mundo colabora e ali vira uma tempestade de ideias gigantesca que você pega aquilo ali, eu só estudei aquilo para a prova, né? Grande parte das perguntas eu já tinha respondido no PEP, então você acaba repetindo, então você vai lembrando do que você tinha escrito no PEP, numa das provas do PEP, né? As 14, né, se eu não me engano. 14 ou 12, a 12. gente 12 acabava caindo ali no esquema que o senhor montava. Eu falei, ah, isso aqui eu já escrevi lá Oriente Médio. O Oriente Médio eu sei que era isso, 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 isso. Ah, Indo-Pacífico. Indo-Pacífico era essa. E aí a gente jogava no Google, joga no Google Docs lá, e aí na aula o senhor bate, agora o grupo tal apresenta aí, um do grupo tal apresenta as ideias que colocou. E eu peguei aquilo nas 2 últimas semanas, o senhor faz nas 2 anteriores, né? Aí depois tem as 2 na véspera da prova, né? Se não me engano, tem 2 semanas ali parada ali. Eu usei uma semana para estudar só geografia, outra semana eu usei só para estudar história. Mais ou menos assim. E eu só estudei as ideias que o senhor colocou, que o pessoal colocou em cima das questões que o senhor montou nesse intensivão final aí. E ali abarcou as 4 questões da prova. Realmente caiu as 4 questões da prova. Talvez não tenha caído exatamente a questão das águas territoriais, mas como a gente já tinha respondido alguma coisa durante o PEP, não foi difícil levantar 14 ideias para falar de águas territoriais ali. Saiu ali porque em algum momento a gente viu recursos naturais, né, recursos estratégicos, etc. Então deu para puxar ideias na questão das águas territoriais, que caiu ano passado, e saiu a prova aí tranquilo. Sim. Foi bom que você falou a respeito da sua preparação, né? Que você estudava as ideias do bizu do conteúdo para poder fazer a prova, né? E Isso. esse ano, Skevinato, a gente tem 4 professores, são 3 coronéis e um tenente, que é formado em História. Cada um está especialista numa disciplina. Então, um fica só com História do Brasil, outro só História do Mundo, um só com Geografia do Brasil, outro Geografia do Mundo. E eles estão ministrando aulas, né? Antes Uhum. eu que ministrava dentro do que possível, porque eu também estava na ativa, agora estou na reserva, né? Então, Uhum. o conteúdo esse ano está muito mais aprimorado do que você teve no ano passado, né? E mesmo assim deu muito certo, né? Eu Sim. pergunto, e o intensivão esse ano, a gente puxou para as 2 últimas semanas, tá? Foi o que foi possível fazer por causa dos professores. Então não vai ter uma semana ali de lambuja para o cara papirar, mas durante o intensivão a gente já vai gerar as ideias, né? Isso. Para poder o cara ir papirando, né? Aí eu pergunto, o que que você atribui para sua aprovação? O que que foi que realmente assim, ou 2 questões, ou 2 pontos importantes ou mais, que realmente você atribui que isso aqui é que vale a pena seguir, que deu certo para mim para passar no concurso.
Eu acho que assim, o que é diferencial, e quando eu converso com o pessoal que está aqui no curso comigo, né? Que eu conto o cursinho que eu fiz, eu falei, não, meu cursinho, para mim foi essencial, por dois motivos. Primeiro, que ele me deu a confiança de estudar aquilo que ia cair na prova. Então, eu só estudei o que caiu na prova. Eu não estudei nada além do que estava. O conteúdo é enorme, tudo bem, mas eu estudei o Brasil, República de tal a tal, né? De governo de Vargas até o início da redemocratização ali, que foi o que caiu na prova, uma das questões, Indo-Pacífico e etc. Então, eu caí o que ia cair o que caiu na prova, eu estudei o que caiu na prova. E o segundo, que eu sabia que se eu botasse as ideias no papel em 4 horas, as 7 ideias, como o senhor estava ensinando, eu estaria aprovado, porque ninguém, nenhum outro cursinho faz desse jeito. E todos eles acabam priorizando um parágrafo gordo, recheado, cheio de ideias elaboradas. Eu falei, olha, se eu botar 7 ideias, eu estou tranquilo. E deu para botar, pelo menos eu treinei fazer isso no PEP, né? E saiu dentro do tempo. Então, acho que esses dois fatos, fazer o esquema que o senhor ensinou, já garante dentro do tempo, o cara conseguir fazer isso dentro do tempo, ele está garantido tranquilamente. Claro, a questão tem que responder o que a questão está pedindo, né? O cara não saber, não responder o que a questão está pedindo, aí de fato não tem como, ele vai atravancar por um caminho perdido aí. Mas ele interpretando a questão, não tem erro, vai ser aprovado. E o segundo é que você não estuda tudo, que não tem muito tempo para isso. Não adianta, o cara vai querer estudar o bizu da prova. O Tá? militar ele vai nessa questão. Qual o bizu da prova? O que vai cair na prova? Não, vai cair esse conteúdo aqui. O cara vai fechar o escantilhão dele e vai focar naquilo ali para tentar passar na prova. E quando eu falava do pessoal lá, no final, o pessoal do meu curso faz um intensivão e ele conseguia direcionar o conteúdo da prova e foi exatamente o que caiu. O pessoal se surpreendia. Falei, mas como que ele conseguia fazer isso? Pegava as questões do PEP, ele traçava lá a matriz dele e falava, ó, vai cair ou isso, 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 isso. Responda essas questões que vai estar aqui a questão da prova, pode acreditar. E caiu exatamente isso. O pessoal, pô, mas eu não, cara, eu fui no braço mesmo, eu estudei tudo, E aí eu falei, bom, eu tive a sorte de estudar só o que caiu. E então eu economizei tempo e esforço nessa situação aí. Para mim foi essencial essa situação. Então eu realmente dou a minha aprovação para o senhor. Eu garanto que a minha aprovação foi graças ao senhor, o curso do senhor aí. Sou eternamente grato aí. Porra. Na verdade, a gente ajuda, né? A experiência que a gente teve lá na ICEM como instrutor, né? Primeiro como aluno, lógico, como fiz o concurso, depois como instrutor, e acabei percebendo como que é a dinâmica de montar a questão, de montar o PEP, né? A gente acaba sendo lógico, né? E o Exército ele é muito metódico nesse aspecto. E a questão vai ser feita baseada no Pladis, né? E as questões do PEP também é baseada no Pladis. Então, assim, a gente sabe qual é o enfoque que vai ser dado, né? E ele vai sendo direcionado de acordo com as questões do PEP, né? Agora, o que poderia melhorar o curso, Schiavinato, que você acha que, na tua visão aí, poderia, pô, isso aqui poderia ser melhor? Eu acho que é interessante a gente ter esse feedback, até para eu poder melhorar, né? Ou não O tem que eu nada? vi, não, tinha algumas coisinhas assim, mas são detalhes. Por exemplo, a plataforma do senhor, o Moodle, ela é meio travada. Sim. Sinceramente, na época que eu Não, usei, legal, legal eu esse achava ela feedback. meio travada, porque quando o senhor tentava voltar o conteúdo, ele tinha umas setas meio uns negócios meio burros, assim, volta para cá, volta para lá, não é tão acostumado, não é tão próximo ao Sim, celular que a gente está acostumado a mexer, o negócio é mais instantâneo. Ele tem um certo delay, né? Ele tem um certo, você clicava, ele tem um certo delay. Não sei se continua a mesma plataforma no Moodle, sim. mas era isso que eu vi assim, mas não é nada absurdo, é só um detalhe que eu vi assim na plataforma, mas dava para lidar com isso tranquilamente. E no intensivão do senhor, né, fica assim, o senhor deixa aberto, ó, pessoal, vocês querem responder uma questão ou vocês querem fazer tempestade de ideias, né? Ou seja, cada um só coloca as ideias. E aí varia, né? Aí o pessoal começa essa questão, não, eu quero tal jeito, eu quero tal jeito, aí fica meio que cada um faz de um jeito, acaba fazendo de um jeito. Tinha gente que só botava tópico, assim, é tal coisa.
Só que se o cara entende o tópico, já estudou aquilo, não tinha problema nenhum. Ele batia o olho e falou, ah, entendi. Agora, aquele que não tinha estudado nada, o cara que estava chegando, ele batia o olho no tópico, ele, que é isso? Aí ele tinha que jogar no Google, dar uma pesquisada para entender. Então, às vezes, meio que padronizar essa questão do intensivão de forma que, olha, pessoal, tente fazer tempestade de ideias, talvez com parágrafos simples, para que o cara venha ao tópico frasal, uma ideia-chave, mas o cara joga um leve complemento ali para argumentar assim, por que que ele está botando aquilo ali. E aí padronizar se vai ter uma introdução, se não vai. Tinha gente que queria fazer a introdução, desenvolvimento, conclusão. Só que a conclusão já é um concluindo, que é uma ideia que você dá aquela linkada, assim. Bom, talvez no meu ano bastasse só ideias para introdução e ideias para um desenvolvimento já bastava já, porque eu não lembro se a questão do senhor tinha concluindo ou não. Tinha, Acho que tinha, tinha concluindo tinha, também. tinha Daí sim. o cara podia botar lá concluindo. Era mais assim, eu sei que no final acabava ficando, cada um fez de um jeito, porque como eu estudei em cima do Google Docs, eu peguei eles, eu peguei o caderno e eu ia tirando as ideias repetidas, né? Então eu ia escrevendo, segunda questão é tal, é tal. Eu começava, tem isso, tem Ásia, é isso, isso, isso. Eu olhava, não, esse aqui já foi. É isso, porque daí eu batia a resposta dos 5 elementos, né? Eu olhava a resposta dos 5 alunos daquela pergunta, aí eu tirava a duplicidade, isso aqui eu já respondi lá na outra, essa aqui eu não vou usar, essa aqui eu vou usar, essa aqui eu vou usar. E aí no final eu tinha, para uma questão, 2 páginas de ideias, para outra questão, 2 páginas de ideias. Então, eu montei num caderno desse jeito e fui para a prova com isso aí. E aí deu certo. Mas eu tive o trabalho de tirar toda a duplicidade na mão, Sim. que é lógico, também não tem muito tempo. Eu lembro que se eu dava questão, um grupo já era no outro um dia, no outro dia já o outro grupo, no outro dia já era bem rápido, assim, tinha pouco tempo para o cara alimentar ali muitas questões ali. E cada grupo fica com mais de uma questão, né? Então, às vezes o cara está no sanhaço ali tentando responder uma, e já no final, nas últimas questões, o pessoal já não conseguia mais alimentar. E também tem a questão de tem gente que entra no curso só no intensivão para tentar o milagre, né? E não estudou nada e o cara não conseguia responder nada. Então a parte dele deixava em branco lá. E aí quem respondia, quem estava ali desde o início ali, já estava mais tempo batendo conteúdo, conseguia botar conteúdo, botar ideias. Basicamente isso aí que eu vi que poderia ser melhorado. Não sei Bacana. se eu fui claro com relação ao intensivão, mas eu vi que foi Sim, levemente. Essa desorganização gerou um sanhaço depois para tirar a duplicidade, não sei o quê. Talvez conseguir fechar um negócio que, olha, essas foram as principais ideias, tirando essa duplicidade, aí o aluno vai para o 10, né? Porque já está mastigado para ele, assim, aí ele sim. vai ficar feliz com isso, maravilha. É. Excelente, Kevinato. Sobre o Moodle, já estou pensando na melhoria dele, né? Com certeza a gente tem recebido essas críticas aí. O Moodle, ele é uma plataforma de ensino à distância consagrada, vamos dizer assim, né? O Exército usa, Uhum. faculdades usam, Mackenzie, USP, enfim. Mas tem essa dificuldade, sim. Com certeza a gente já Que está nem semi pensando usa numa Moodle outra. também. É, o Exército usa Moodle, por isso que eu adotei ele, né? Mas realmente é uma ferramenta, né? Não, ela não é 100%, mas já estou pensando. Em relação ao intensivão, foi bom que você deu é, essa, essa experiência, que isso eu percebi no ano passado, e esse ano vai ser diferente. Né? Vai ser apenas uma questão para cada aluno. Eu diminuí a quantidade de questões, vão ser apenas 16 questões, né? O ano passado foram 20 questões. Esse ano Acho que não tem foram o 5 de comparar, cada. esse ano não vai ter o comparar. Na verdade, vão ser 12, vão ser 3 de cada disciplina, vão ser 12 Ah, questões. tá. É, e no final da aula, vão ser 2 aulas para cada, o professor vai apresentar um documento com as ideias principais, ele vai responder a questão. Né? Então, a gente vai discutir as Aí ideias dos sim, aí vai pro alunos 10, né? O e aluno ele só vai pega o pronto entregar, ali, bom ele vai demais. entregar já ele vai comentar as ideias principais e vai entregar uma resposta, vamos dizer assim, com as principais ideias, né? Então, esse ano nós somos em 5 aqui professores, antes era só eu, eu estava trabalhando, né? Estava lá no É. Ministério da Defesa, realmente, esse ano, estando na reserva e os professores também ajudando, já pensamos nessa questão, esse ano acredito que vai ser bem melhor, e vai receber mastigadas ideias. E você acha que foi suficiente, então?
Com as ideias do Pô, eu só intensivão, estudei isso, cara. Eu fui com o conhecimento que eu tive do PEP, só que o PEP eu não revisei o PEP, as questões do PEP. Eu fiz a revisão das questões do PEP quando eu estava respondendo essas questões do intensivão, sim, porque ela acabava repetindo, né? Se eu puxava lá Oriente Médio, porque tinha alguma coisa ligação dentro da Ásia e tal, então eu respondia, eu abria lá meu caderno lá que eu tinha as ideias do Oriente Médio e botava no Google Docs lá. Então eu acabava fazendo essa revisão 3 vezes, né? Eu fiz uma porque eu fiz o PEP, a segunda para responder o intensivão do senhor, a terceira porque eu queria tirar a duplicidade das questões para falar, ah, tá, de Ásia é só essas ideias aqui. Porque cada aluno ficava com uma questão, sim. na verdade ficava com a mesma questão, né? Só que várias respostas, né? E aí eu fui tentando tirar essa duplicidade. Aí agora com essa ideia do senhor do professor apresentar uma resposta padrão, talvez usando o que os alunos mais colocaram, mais o que o pessoal usa muito aqui é o gabarito das provas da ICM, né? Então o cara Sim. pega o gabarito das provas, esses arquivos de PDF enorme, faz lá, joga a palavra-chave de pergunta e pega aquelas ideias-chaves que o gabarito apresenta, daí ele vai pro 10 também. Consegue ter o negócio aí, só revisar em cima daquilo, até porque o senhor vai fazer as duas últimas, né? Aí na próxima, na outra semana já é a prova, né? Isso, Então o cara vai ter que, ele pega aquilo ali, estuda aquilo ali, memoriza aquele negócio ali, e aí com a mão já afiada durante todo o PEP, vai pro 10. Eu confesso que o senhor que eu não treinei a escrita nas duas últimas semanas. As duas últimas semanas que eu só fiz a revisão, não treinei resolução de nenhuma prova em 4 horas. Aí quando eu cheguei no dia da prova, a primeira foi geografia, eu parecia que eu estava com a mão meio travada. Isso que eu fiquei só 2 semanas sem fazer prova. Eu estava com a mão levemente pesada, assim, aí eu, né, tentando engatar ali, a mão parecia que estava assim, não entendia muito bem, mas saiu. Saiu ali, faltando 2 minutos, eu terminei a prova. Falei, pô, eu tava o despreparo de 2 semanas sem fazer o treinamento. Eu senti voltando ali na prova de geografia, que foi a primeira. Aí na de história eu já fui mais tranquilo, foi no 2 dias depois, né, a prova. A de história eu já consegui terminar com uns 6 minutos, faltando 5, 6 minutos, eu consegui terminar a prova. Aí terminei. Inclusive, tem um fato curioso, né, pessoal, que eu até quase que achei que não tinha sido aprovado na prova de história, porque eu fiz a de geografia e entreguei. Falei, bom, bati a 7,10, agora só não ter varado na resposta que eu já passei em geografia, agora vamos para a história. Na de história eu terminei ela mais rápido, né? Consegui esquematizar mais rápido, terminei de escrever mais rápido, levantei todas as ideias, até com mais destacando tudo. Fiquei feliz, falei, pô, fiz uma prova perfeita. Aí fui juntar as folhas para entregar, né? Que aí junta todas as folhas para grampear. Quando eu estou juntando as folhas, a minha prova, a minha conclusão da primeira questão estava numa folha avulsa, não estava no verso vamos Hum, dizer, do desenvolvimento. Eu tinha escrito os 2 primeiros parágrafos da conclusão embaixo do desenvolvimento, na continuação. Só que na hora de virar a folha, eu errei um parágrafo lá, que eu não comecei, conclui-se que, né? Eu já comecei a ideia direto, meio que a tópico frasal direto do concluindo. Aí eu vi que eu fiz aquilo ali, eu falei, não, tem que ter um conclui-se que, bonitinho. Aí eu meti o parágrafozão, cortei as 4 linhas, e aí já bate aquele desespero na cabeça, eu puxei uma folha nova, uma botei do outra folha. lado e reescrevi, em vez de virar a folha e escrever esse parágrafo no verso. E eu não percebi, aí eu terminei a conclusão naquela folha, aí a próxima questão você pega uma folha nova. Peguei, separei toda a primeira questão para o lado e fui escrever a segunda questão. Quando eu fui juntar as folhas, eu vi que o verso do negócio estava em branco e a conclusão do outro estava Da outra tava folha. continuando uma folha sozinha. Aí eu bateu aquele desespero, eu falei, pronto, perdi a prova agora, porque eu tinha escrito os 4 concluindos ali e o por fim. Eu falei, cara, o cara vai me tirar a conclusão inteira. Se ele não considerar que essa folha está continuada na prova, ele vai me desclassificar porque vai tirar toda a minha conclusão, eu não vou ser aprovado. Isso com 5 minutos para acabar a prova. Aí, e agora, o que que eu Caraca. faço? Aí eu vou É, escrever. Aí eu peguei e comecei a escrever no verso os parágrafos do conclui, porque eu falei, não posso perder essa prova, eu vou meter. Corri atrás, consegui fazer um parágrafo e meio, e aí ele falou, larga a caneta, eu joguei, eu falei, ah, agora já era, seja o que Deus quiser. Falei, caramba. puta, acredito, cara, que esse erro vai me desclassificar agora. Tá. Aí minha prova, ela foi com o verso ali da prova, com um conclui-se, o segundo conclui-se travado no finalzinho, só que a outra, a outra página bonitinha ali, com todas as questões, assim, do concluindo ali, né?
Aí eu juntei tudo, entreguei pro cara grampear para mim, entreguei, eu falei, ai, cara, e agora? Fui para casa de moral baixa, Puta eu não merda. acredito. Ó, passei ali, mandei mensagem pro senhor coronel, o senhor acha que eu fui Foi, eu lembro, eu reprovado lembro. isso? E agora, coronel, falou, você falou, não sei, né, Esquernato, eles vão tentar considerar tudo e tal. Sim, Aí eu, tá, entrega para Deus, seja, e vamos viver. Aí depois eu tive a oportunidade de conversar com um instrutor que foi lá para Formosa, da ICM, foi bater lá em Formosa num seminário e tal. Ele falou, não, a gente tenta aproveitar ao máximo, vai ver, esquenta com isso não, tal. E no final, pô, saiu minha aprovação. Eu falei, é bom, isso então, mesmo. tipo, só para alertar aí pro pessoal, se bater algum desespero nesse nível aí, ainda tem esperança. É isso Triste mesmo. não. É, o importante é treinar, né? Quando você treina nas mesmas condições, quando você se depara com esse tipo de situação no treino, você já sabe o que você vai adotar, né? Você nunca viveu isso, mas você tomou a decisão. Se bobear, você ganhou mais scores, porque você ganhou as ideias que você colocou no verso e mais as outras ideias da outra folha. Pode ser que tenha acontecido É, isso. E isso é tava fato. duplicado. Agora, se o cara É, considera duas vezes, eu é. sei. Pode ser. Agora, o fato é que é o seguinte, realmente considera tudo, porque todo mundo que está lá corrigindo prova é major ou tenente-coronel que passou pelo concurso, pelo mesmo sanhaço de todo mundo, e o cara considera, é respeito ao camarada que fez a prova, né? Que seja uma folha que ele faça, é corrigido com todo critério, né? Pelo respeito do cara ter feito ali a questão, né? Primeiro que não é todo mundo que faz o concurso, né? Que tem coragem de encarar o concurso, de querer ser queima. E quem está nessa a gente respeita, né? Principalmente o instrutor que está lá, sabe que não é fácil, né? Mas Sim. ok, Schiavinato. Alguém quer fazer alguma pergunta? Quem que é da turma do Schiavinato aí? Acho que o Vitor é? Opa, Brenati. Não, o Vitor Brenati, pô. o Vitor trabalhava comigo. O Vitor é 2005. É, Antigão aí, ó. O Cunha, o excelente. Nunes. Ok. Não, Martins, não sei. Tem o Pablo, o Alfeu. O Carneiro ainda está fazendo curso com o senhor? Não, não, não tá. O Carneiro é da minha turma. Infelizmente, o Carneiro não passou, mas Ah, estava com a gente estudando na época. sim. E o Nóbrega também. Cadê o Nóbrega que não está fazendo? O Nóbrega não é da Tá minha turma, não, aí. mas estava comigo Tá trabalhando aí. lá também. Hoje ele não tá, mas ele tá fazendo. Falei Tá para ele que eu fazendo ia as tirar falta aqui do provas. curso, ele não quis ir. Alguém quer fazer pergunta? Aproveita agora, pessoal. Ah, o Velasco. Boa noite. Boa noite. Escravinato, o que que você fazia para consolidar mais as ideias aí? Como é que você fazia para memorizar? Você escrevia bastante? Eu escutei você falar no final ali que no intensivão acabou vendo 3 vezes, né, cada ideia. E se teve alguma coisa que você fez que, pensando em retrospectiva, você achou que foi desnecessário, que podia ter usado o tempo para fazer outra coisa? Obrigado aí. Então, cara, eu não. Eu falei que eu fiz 3 vezes, porque no PEP, você vai ver lá quando for no intensivão, o coronel vai casar, misturar a matriz dele lá e vão sair as questões. E nessas questões ele vai acabar envolvendo as questões que estão no PEP e que estão previstas no conteúdo na FOG da prova. Então ele vai ver, eu lembro que no meu ano passado, acho que foram eliminadas, acho que só 2 provas de todo o PEP, assim, botou lá as 12, mas só 2 que estavam fora do conteúdo foi descartado, o restante foi utilizado. Então você acaba revendo todas essas questões do PEP, em algum momento você vai escrever lá nessas questões, talvez de uma forma mais simplificada, mas você reaborda elas, você reescreve elas. Que ele vai falar assim, escreva sobre é, reunião do Indo-Pacífico lá, a questão do Indo-Pacífico, alguma coisa do tipo assim, você fala, pô, mas eu escrevi alguma coisa sobre as, os tigres asiáticos. Dá para encaixar alguma coisa de Singapura, dá para encaixar os novos tigres asiáticos, Indonésia, Filipinas. E aí você vai puxando essas ideias e isso aqui eu lembro que eu já escrevi uma vez, eu já levantei essas ideias para responder uma prova uma vez. Inclusive o parágrafo eu botei mais ou menos essa aqui. Aí você vai só realimentar o sistema lá no Google Docs do Coronel lá, para que na aula todo mundo tenha essa resposta já. Então, a primeira vez é quando você fez o PEP, a segunda vez quando você está respondendo as questões do Google Docs lá que o Coronel coloca, e a terceira vez eu fiz revisando, tirando essa duplicidade, porque no final virou um documento enorme, que tinha, tipo, 20 e tantas páginas por
por conteúdo, tipo, história tinha 23, ou era por questão? Não, Não, é era porque cada questão, cada cada questão. documento era uma questão, e normalmente Isso, eram 4 a 5 alunos respondendo a isso. mesma questão. Então você tinha Então, 4, 5 respostas, o documento ficava isso. enorme, Então, o né? documento ficava 5 páginas, uma questão. Daí o coronel botava 5 para responder uma possível questão de geografia. Então, Isso. ficava assim, 25 páginas possíveis para a primeira questão de geografia, mais 20 páginas para a segunda questão de geografia. Aí você, pô, é muita coisa, assim. Aí o que que eu fiz, que para mim serve, né? Eu sempre estudei assim, então funciona comigo. Eu catei e fui tirando a duplicidade no caderno. Eu ia escrever Ásia, primeira questão vai ser o quê? Ásia, pode ser América do Norte, pode ser Europa, pode ser não sei o quê. Aí eu botava aqui Ásia, tudo que tinha envolvido Ásia. Daí eu ia escrevendo, essa ideia, essa aqui também, essa é boa, essa é boa, essa é boa. Botava os tópicos, se eu soubesse o conteúdo do parágrafo, só o tópico para mim bastava. Se eu não soubesse, eu complementava um pouco mais de informação para ficar memorizado na ideia, né? Aquilo ali que eu poderia utilizar depois. Aí começou a falar de América do Norte, eu escrevia outro tópico, América do Norte, e ia escrevendo aquilo ali como uma forma de revisão. Por isso que eu não estudei nada além, porque, pô, 25 páginas de ideias, cara, se você filtrar aquilo ali, você já está pronto para fazer a prova, você já tem basicamente um gabarito. Claro que as ideias se repetiam muito, e muita coisa era só introdução também, que o pessoal jogava ideias mais simples. Então você alimentava ali, foi filtrando, no final eu tinha lá em vez de 25, eu tinha 10, alguma coisa do tipo, entendeu? Já era o bastante para mim, para eu estar lá preparado para fazer a prova. Caiu dentro daquela ideia, da questão caiu alinhado com essa matriz, ele abordou de alguma forma essas ideias da matriz, então eu não tive dificuldade de esquematizar. Claro, na hora da prova, quando vem a questão, ela não vem exatamente o que está na questão da prova da matriz, né? Mas as ideias você vai conseguir utilizar para responder. Porque ele vai falar no caso da minha prova caiu ano passado, relação Indo-Pacífico, né? A questão da disputa do poder no Indo-Pacífico, concluindo sobre a situação do futuro, do deslocamento do eixo de poder, um negócio assim. Só que como eu tinha falado de estudado tigres asiáticos em algum momento, dos novos tigres asiáticos, da relação Japão com os Estados Unidos, em algum momento eu escrevi sobre AUKUS, falei do Quad, pô, tudo isso você alimenta como ideias para responder a questão do Indo-Pacífico. Em algum momento a gente estudou Índia. Então, pô, você vai lá e joga também Indo-Pacífico. A China, pô, China é o que mais tinha ideia, né? Pô, a China se alimenta que negócio. Então, por bater essas ideias específicas assim em outros tipos de questões, quando ele vem a trazer essa questão assim, você tinha um escantilhão enorme de ideias para você utilizar. Você só bastava olhar a questão. Na minha questão ele pediu lá no passado para falar do Japão, da China e da Coreia, se eu não me engano. Aí, pô, Japão, China, Coreia. Pô, Japão. Aí, pô, a questão era de história, mas eu tinha visto isso em geografia, sabe? Ah, meu amigo, peguei as ideias de geografia e joguei ali, cara. Isso aí, entendeu? Tipo, não tem essa diferença se é história, se é geografia, onde você estudou, onde é que estava o conteúdo. Se você tem o conteúdo, você vai usar. Você só vai dar aquela torcida. Você está falando de história, então você usa os verbos no passado, você dá aquele negocinho. Está falando de geografia, você vai usar mais fatos de um presente, mas você pode abordar um presente, um passado mais recente, sem problema nenhum. E foi. Então, não teve uma diferença. O que eu fiz para estudar foi basicamente isso. Eu não fiz nada além disso. Sim. E durante o PEP eu não tinha também muito tempo. Eu estudava para responder as questões do PEP. Se eu tivesse as ideias do PEP, eu fazia a prova no sábado. Era sagrado no sábado de manhã, eu fazia a prova em 4 horas. Então, eu acordava ali umas 7h30, 8 horas, eu sentava e começava a escrever a prova, de lei, para poder atingir meus objetivos ali. Deu certo. Excelente. Alguém mais? Alguma pergunta? Pessoal, aproveita agora, hein? Sugar o escravinato. Vai pegar o bizu com ele. Brinati, aproveita aí e pergunta pro cara da sua turma. Ô, Coronel, acho que não tem nenhuma pergunta específica para ele, não. Já conversei bastante com ele também antes aqui, já peguei os bizus já. Tá tudo certinho já. Tá certo. O Roller não tá aí hoje também? O Roller me mandou uma mensagem. Falou, pô, o Também não Coronel tá, usa não. lá a tua prova lá, me dá um bisu aí, eu tô no sanhaço. Eu falei, É uma cara, coisa que eu ia. responde a questão, cara. Responde a questão. Se você não tem tempo de ler e estudar, pega as ideias que o pessoal jogou no grupo lá
pergunta para mais alguém, levanta às 7h10 e vai fazer a prova no outro dia, no sábado lá. Pronto, você já fez seu papel naquela semana. É isso mesmo. Eu usei a sua prova, Esqueminato, como modelo esse ano para mostrar as aulas de método. Então, eu mostrava a sua prova como referência, porque você passou, né? Uhum. Kécio, pois não. Bom, Ronão, boa noite a todos. Boa noite, Cavinato. Camarada, seguinte, eu até o momento ainda estou encontrando bastante dificuldade em fazer a 7 e 10 no tempo, né? Em que momento você conseguiu trabalhar mais essa questão da 7 e 10 no tempo? Não bateu ali um desespero, caramba, não estou conseguindo, ou quando você conseguiu virar essa chave para realmente bater o método adotado aqui no curso? Então, Cass, eu não, até o primeiro ano de estudo, né, em outubro, eu entrei no curso mais ou menos em outubro, foi outubro, novembro, dezembro, aí dezembro meio que não estudei, eu não estava fazendo dentro das 4 horas, mas eu estava aprendendo o método, eu entendi tudo que o coronel estava ensinando, então eu falei, bom, pelo menos eu entendi o que o coronel quer, basta eu ter as ideias que eu vou encaixar nesse método aqui. Aí eu falei, agora eu preciso das ideias, né? E aí, quando eu fui para a primeira prova do PEP, estava voltando de um longo período sem treinar, lógico, muito tempo sem escrever, tua mão não vai estar adestrada, ela treinada para escrever na velocidade. Então, na primeira prova do PEP eu não atingi, não consegui fazer nas 4 horas. Foi ali que me bateu um certo desespero que eu falei, cara, não vou conseguir, estou entrando agora no preparo final e eu não estou fazendo em 4 horas, não, isso aí é questão de honra, eu tenho que fazer em 4 horas. Até porque eu fiquei um longo período sem fazer provas, ali em final de novembro, dezembro, que eu fiz mudança, né? Falei, não, eu preciso estar fazendo no tempo. Então, eu preciso mudar isso aqui, eu tenho que alterar, me esforçar. E a solução que eu encontrei para fazer no tempo foi ter a esquematização bem feita. Ou seja, eu fazia uma pré-esquematização durante a semana, baseado no que a questão que o coronel botava aí. O coronel botava, vai para estudar nazismo e fascismo essa semana, com destaque, relação com o Brasil, a Segunda Guerra Mundial. Eu ia lá e botava 7 ideias de nazismo, 7 ideias de fascismo e ideias de relação do Brasil e ponto. Quando eu tinha isso na minha cabeça, inclusive a introdução também. A introdução eu falava, bom, se está pedindo nazismo e fascismo político e econômico, eu vou botar na introdução um fisiográfico ou um psicossocial. Eu só não posso repetir o desenvolvimento, não posso antecipar o desenvolvimento. Então, eu pensava em outro tipo de fator para jogar na introdução, para não abordar um fator, porque já são 7, né? Já são bastante. Se eu pegasse mais um econômico e jogasse para a introdução, poderia faltar na hora do meu desenvolvimento. Então, eu tinha essa preocupação de ter uma esquematização durante a semana em cima do bizu que o coronel botava, para quando eu chegasse na prova, pô, eu já esquematizei esse negócio num caderno. Só o esquema mesmo, assim. E nem é no formato do curso mesmo, é só as ideias, assim, no político, botava as ideias, no econômico, botava as ideias. Tem que destacar. Eu vou destacar isso aqui, mais ou menos isso aqui, e a introdução vai ser em relação a isso, 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 isso. E ponto. Aí eu vou com isso aqui para a prova. Claro, na prova eu tinha concluindo alguma coisa diferente, era a hora que minha mente tinha que trabalhar e criar uma resposta ali diferente, dar uma torcida. Mas aí, às vezes, você pegava aquela ideia, em vez de eu usar essa ideia aqui, eu vou jogar isso para concluindo, vou tornar outra aqui um tópico aqui da letra A e pronto. Aí eu ajustava ali rapidamente. Isso aqui não está muito bom, mas vai virar agora um concluindo. E Brasil, seja o que Deus quiser, vai virar um tópico frasal esse troço aqui. E pronto, torcia, chegava na prova e jogava lá. E aí fazia dentro do tempo de 4 horas. Eu lembro que na segunda prova, né? Isso me deixou preocupado já na primeira, que eu fui para a segunda prova e eu esquematizei em 45 minutos. Então eu terminei a interpretação e esquematização em 45 minutos. Porque eu fiquei muito preocupado com essa questão do tempo, que eu não estava conseguindo fazer no tempo, que eu tinha esquematizado mais tempo, em 1h10, eu acho. E a mão não estava treinada para escrever, eu fui a 4h15, eu acho, 4h20 escrevendo a prova da primeira. Então, já na segunda, eu estava com medo, né? Eu queria superar esse obstáculo, então eu me preparei durante a semana só para escrever aquelas ideias que eu trabalhei
E eu não trabalhei a semana inteira, foi um momento que eu consegui parar, escrever aquelas ideias, e quando você vai pensando e escrevendo, você vai memorizando naturalmente, você vai trazendo aquilo. Às vezes você não tem as ideias, daí a importância de ter um amigo ou alguém aqui do curso para pegar, pô, o que mais de ideia tem aí, cara? E aí eu fazia isso com os caras lá em Formosa toda sexta-feira à tarde. 2 horinhas ali de 4 às 6 da tarde, a gente levantava ideias, eu levantava 7, eles levantavam 4, 5 e todo mundo estava feliz. E aí, no final, no sábado de manhã, a gente fazia a prova e eu conseguia encaixar todas aquelas ideias. Lógico que as ideias não eram exatamente, não dava para encaixar exatamente o que eu tinha pensado, porque o coronel não dá a pergunta, ele dá o bizu do estudo. Mas daí você pega aquelas ideias, aquilo ali vai virar um concluindo, vai virar um destacando, vai torcer, vai virar uma outra coisa e pronto. Jogava tudo e dava certo. Então, é possível. Ainda dá tempo, tá? É um mês aí para a prova, né? Ainda dá tempo. Não sei quanto tempo você está demorando aí para fazer a prova, mas vou dar um bisu. Teve uma vez que eu estava no desespero, eu tirei até a interpretação. Vou falar só uma heresia aqui do coronel, mas tirei até a interpretação. Falei assim: quer saber? Essa interpretação aqui vai ser no marca-texto. Meti um marca-textozão lá, ganhei aqueles 10 minutos de esquematização, virou esquematização, aqueles 10 minutos de interpretação e saiu. Mas assim, foi uma adaptação para mim e deu certo. Eu não estava tendo dificuldade de interpretar. Meu problema era esquematizar. E o coronel deve ter mostrado minhas provas, eu nem escrevia todos os parágrafos da conclusão, por exemplo, da introdução, alguns eu escrevia, outros eu só botava a ideia central, porque se eu tivesse a ideia na cabeça, eu só botava o tópico. Se eu não tivesse seguro com aquela ideia, aí eu elaborava melhor o parágrafo na esquematização para eu não errar ou para não escrever a mesma coisa 2 vezes quando eu estivesse na prova, porque às vezes a ideia era muito próxima uma da outra e você tem que separar elas, não escrever a mesma coisa nas duas. Então, eu começava a esquematizar ela, escrevia ela melhor, para na hora de jogar para o texto na prova, eu não repetir aquela ideia lá e acabar duplicando a resposta do parágrafo. Excelente. Show, camarada. Obrigado. Pessoal, pega o bizu aí com o escrevinato, hein? Alguém mais? Fique à Faz uma vontade. pergunta aí, Vitor. O Vitor não está querendo perguntar. Pergunta aí, Vitor. Só para a gente fechar. Decorou o popô? Não decorei, cara. Não decorei. Esse negócio de, tem que decorar o popô, aqueles mnemônicos lá. Cara, isso aí, assim, para mim, de tanto repetir o esquema, a esquematização, você vai entendendo que político vai envolver líderes, não sei o quê, não sei o quê. Mas eu não sabia todos de cabeça. De tanto fazer sempre os mesmos, com 7 também, né? Com 7 ideias, você acaba memorizando que se pedir político, você vai jogar o presidente, o líder daquele troço, uma relação internacional, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, até hoje, eu não tenho o mnemônico decorado e nem sei todos os fatores do popô. Eu sei que eles têm lá uma classificação, uma divisão, mas de tanto esquematizar as provas, aquilo ali já foi as mesmas ideias que eu esquematizei, eu joguei na prova e esquematizei também. Então, saiu tranquilo. Pessoal, mais alguma coisa? Bem, escrevinato, quero agradecer aí teus bizus que você passou para o pessoal. A gente fica muito contente, muito feliz de ver você aí ter sido aprovado, o curso aqui poder te ajudado, né? E você compartilhar essa tua experiência aqui com o pessoal é fundamental, até para eles adquirirem confiança, né? E acreditarem, como Uhum. você falou, naquilo que eu estou dizendo, né? É. Acreditar no que eu estou dizendo, porque é uma diferença, ajuda demais na hora do concurso. A sua turma, Escravinato, fez uma pesquisa entre vocês, não sei se você chegou a responder, eu acabei recebendo. Ah, não, quem passou no concurso. E com essas Sim, eu fiz essa pesquisa. com essa resposta, tem lá, o cara que fez 4 ideias passou. E Sim, poucos, o que foram do nosso curso, com certeza, aqui no CR, fez acima de 7 ideias. Né? Então, sim, foram assim, poucos. o sarrafo é 4. No É, 4 você está ali, você tem chance. No 5 um pouco mais, 6. Agora 7 você está nas cabeças, né? E você tem condições de ser aprovado com tranquilidade. Mas é isso aí. do Obrigado, intensivão do Escravinato. ano passado foram acho que 8 aprovados que estavam no intensivão do senhor. A grande maioria estava desde o início, né? Então já estava fazendo.
Um ou outro que entrou no intensivão, tentou usar o método do senhor e às vezes o cara não encaixou 7 ideias, mas encaixou 6 e passou. Então, ou seja, ele tentou botar o máximo possível. E o meu deu certo com a 7 mesmo. Sim. A estatística dos 8 cursos que já teve aqui, 8 turmas, 60% do pessoal passa, isso contando o pessoal como um todo, que está aqui no curso, e do intensivão, 50%. Quem faz só intensivão passa. Né? Se você pegar só aqueles que pegar, isso eu estou contando aqui no curso regular, todo mundo. Se pegar aqueles que fazem 80% das provas, 8 de 12, já sobe essa estatística para 80%. Né? Dos que fazem até 8 provas, das 12, 80% é aprovado. Um ou outro não passa. Normalmente eu pergunto para o cara e ele disse que foi por conta de nervosismo, de não ter conseguido, né? Aí esse ano, inclusive, até a gente abriu aqui um espaço para uma psicóloga para falar sobre essa questão de controle de ansiedade, né? Para conseguir o cara estar bem preparado lá no Dá curso. sonhaço. A noite anterior para dormir, É, são vários sonhos de miraculosos, coisas doidas, é mas vai, complicado, dá né? para se passar. É isso aí. Mas, bem, obrigado, Esquervenato. Mais alguma palavra Nada. final, Esquervenato? Não, só agradecer. Obrigado aí pelo espaço, Coronel. Sucesso a todos aí, que o pessoal seja aprovado. Né? Infelizmente não estará aqui na Praia Vermelha comigo, ano que vem, estará lá na Vila Militar, mas ainda nos encontraremos nas palestras que vocês terão que vir assistir aqui na ECEMP, porque o pessoal se desloca lá da Vila Verde para cá, É, em algumas palestras centralizadas. Algumas vezes eles dão sorte e assistem à distância por lá, põem a videocâmera lá, o pessoal fica por lá, mas teremos a oportunidade de nos encontrar. E às vezes também é até melhor, porque os apartamentos aqui ainda estão em reforma e o bloco C não está muito. Não, nem todos os blocos, os apartamentos estão habitáveis. Tem alguns problemas aí de prédio velho aí que o pessoal se surpreende aqui. Então, por uma qualidade de vida, às vezes, da sua moradia, a Vila Verde está em melhores condições. Mas quando o bloco B inaugurar, aí o bloco C vai entrar em reforma e aí fica mais tranquila a vida do pessoal. Só isso aí, um sucesso para todos aí. Precisando, quiser mandar um zap, eu respondo sem problema nenhum. Obrigado, Esquervenato. Eu morei na Vila Verde Nada. quando eu fui instrutor. Também não tinha PNR, aí eu fui morar na Vila Verde. Pô, um apartamento excelente, com Isso. ar-condicionado, todos têm ar-condicionado, né? Tem as suas Isso. vantagens, né? Com certeza tem as Tem. suas Aqui vantagens. mesmo o novo não tem Não ar-condicionado. O tem. bloco A É, não pode ter ar-condicionado. é. Essa reforma elétrica eles não fizeram ainda. A gente está tentando botar uma pressão aqui para ver se sai, mas não é tão fácil nem tão barato. Vai no ventilador mesmo. Ventilador. Mas é isso aí. Obrigado, Esquervenato, mais uma vez Nada. aí pela tua disposição, pelo seu tempo, sucesso aí no curso, tá? Estamos aqui também à disposição que precisar. E, pessoal, a gente vai encerrar então agora esse tempo, tá? Vamos fazer um intervalo aí de 10 minutos. Eu sou 8h26, 8h37, fazer 11 minutos. A gente volta, tá bom? Um abraço. Obrigado, Um abraço, Esquervenato. pessoal. Boa Boa noite. noite.